Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou o seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, e eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é essa: Língua de anjo ou língua dos homens? Essa foi uma pergunta que me fizeram. Mandaram perguntar sobre língua de anjo e língua de homem, que isso tem trazido muita confusão no meio do povo chamado povo de Deus. E muitos têm afirmado que é anjo que está falando, que é línguas de anjo, que o homem não entende e tal. Então, uma pessoa entrou em contato, mandou aqui nos comentários que eu falasse um pouco sobre isto. Eu já tenho comentado em algumas mensagens, alguns dos meus amigos da graça já têm falado sobre isso, mas eu quero dar uma pincelada em cima disso. Antes disso, eu quero dizer, meus irmãos, os que são da graça, eles entendem, os que não são, não entendem. Na quarta-feira eu falei aqui sobre esses enganadores, esses homens que abrem esse local chamado igreja, ilude as pessoas, toma o dinheiro das pessoas, não traz nada. Eu disse, se eu fosse uma autoridade, um deputado, um senador, algum ministro, eu levantaria contra este movimento e fecharia esses movimentos. Se eu achasse um grupo de pessoas junto comigo, eu fecharia todo esse local que engana. Eu não disse que fecharia todas as religiões, não. Esses locais onde enganam as pessoas e levam as pessoas a nada. Eu conheço alguns ministérios aí que tirou tudo da pessoa. A pessoa foi para debaixo de uma ponte, perdeu tudo, deu tudo, acreditou tanto, ficou tão fanático que foi dando tudo que tinha. Achou que Deus ia dar 100 vezes mais, perdeu tudo. E a pessoa não teve como pegar de volta, porque ele deu com as suas próprias mãos. Ele assinou com o seu próprio punho, passando os seus direitos, casa, sítio, terreno, tudo, carro, tudo que ele tinha, dinheiro, tudo para uma determinada denominação, que eu não vou dizer o nome, e perdeu tudo. Então é disso que eu falei, que o lugar desses homens seria na cadeia e prisão perpétua para eles, para que eles não saíssem de lá e abrissem outra, porque se eles gostam de vida fácil, não adianta eles ficar presos lá 5, 10 anos, quando eles saírem lá de dentro eles vão abrir outra. Então, o que seria prisão perpétua para eles, e fechasse todo esse local chamado igreja, onde só serve para amedrontar o povo, aterrorizar o povo, dizer que tem um Deus malvado com as mãos para estender sobre o povo e trazer maldição. Do outro lado, tem o diabo oprimindo o povo, entrando, destruindo o casamento, a vida financeira, destruindo a família, destruindo tudo das pessoas, trazendo doença. E além disso, as pessoas vão para o inferno, um lugar de chama, de fogo, de enxofre, aonde as pessoas vão passar eternamente ali dentro. Então isso tem trazido medo, terror ao povo. E o povo obriga, muitas vezes se obriga a tirar até da onde não tem, para dar para esses camaradas, para esses lobos, e eles enriquecendo, e as nossas autoridades não faz nada. Por que não faz nada? Porque na época da eleição eles precisam deles. Por isso que eles não fazem nada. Eles veem que existe muita gente se enriquecendo
Eles não trazem benefício nenhum para a nossa nação, mas se beneficia disso. Mas o que eu quero falar não é disso. Mas você que é da graça, você entende. Agora, aqueles que não são da graça, eu sei que vão me apedrejar, vão mandar aqui alguma coisa para me tentar me intimidar, mas essas coisas não me assustam. E a mensagem que eu tenho é essa: língua dos anjos ou língua dos homens? Essa é a pergunta que me fizeram. E o que eu quero dizer para você é isso: que Deus, eu quero dar uma pincelada, porque se eu for entrar dentro desse assunto é muito longo, mas Deus, nos tempos antigos, na antiga aliança, Deus já usava os seus profetas, sacerdotes, juízes e rei através do Espírito Santo. Todo homem que era ungido recebia a unção simbolizava, era um símbolo da unção de Deus por intermédio do Espírito Santo. Quando a pessoa recebia a unção, o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa. Aquela pessoa tinha o selo de Deus, tinha a unção de Deus, e aquela pessoa já era uma pessoa marcada por Deus. Mas isso era caso específico, eram algumas pessoas que Deus escolhia. Desde lá de Moisés, Deus escolhia alguns homens para trazer sobre ele a unção do teu Espírito sobre eles. Então eu poderia dizer que alguns homens, como Davi, nós vemos que Davi foi ungido por Samuel, Saul foi ungido, mas depois foi desungido. Deus tirou a unção que estava em Saul e passou para Davi. Então nós vemos vários homens, mas Deus disse que dias virão que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, que jovens profetizarão, terão sonho, visões, os idosos, para toda a humanidade derramaria do meu espírito. Não foi só para o povo judeu, só para a nação de Israel. Ele diz, usando o profeta Joel, no capítulo 2 e versículo 28, naquele dia derramarei, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vemos ali que o Espírito desceu 50 dias depois da morte de Jesus. Jesus ressuscitou dentre os mortos, 40 dias ainda permaneceu com os apóstolos. E ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá. 10 dias depois que ele foi, os 540, segundo a teologia, diz que era 540, como diz no capítulo 15, versículo 6 de Coríntios, diz que Jesus apareceu pela última vez a mais de 500 discípulos. Mas que recebeu o Espírito Santo foi 120, que aguardava com toda a fé, com toda a esperança, a promessa que Deus tinha feito por intermédio do teu Filho Jesus. E o Espírito Santo veio. Agora, o que me chama a atenção, por que aconteceu no dia do Pentecoste? Que Pentecoste era uma festa que havia em Jerusalém. E nesse dia vinha pessoas de vários lugares, de outros países, de outras nações. Então foi por isso que Deus fez com que o Espírito dele fosse derramado e aquelas pessoas que não fossem judeus, que estavam ali, também ia ver a grandeza e a maravilha de Deus e ia levar isso para as outras nações, para outros povos. Foi por isso que Deus permitiu que o Espírito derramasse daquela forma. O povo se alegraram
que falaram em outras línguas. Mas que língua que eles falavam? Halabashura? Não. O povo falava inglês, francês, espanhol, falava português, japonês, falava canadense, enfim, falava vários idiomas. Era idioma que eram falados, não era esse halabashura, halabala, não era essas coisas que hoje nós vemos. E isso que nós estamos vendo hoje é evangélico misturado com macumba evangélico. O que pode existir, porque a carnalidade isso não existe mais, isso acabou. Então, o que Deus fez? Derramou o teu espírito e o povo se alegraram tanto naquele dia, no capítulo 2 ali de Atos, você pode começar a ler ali desde o primeiro versículo, você vai entender que quando o Espírito derramou ali, o povo se alegraram tanto e começaram a profetizar, outros falavam na língua, e aquele povo que estava próximo correram para lá. E disseram, esse povo não são judeus? Sim. Oh, mas eu sou um francês, eu sou um italiano, eu sou um japonês, eu sou um português, sou um francês, como é que eu estou ouvindo ele falar na minha própria língua? Então, outro dizia, mas o que pode ser isso? Então, foi um mistério que confundiu todo aquele povo que ali estava, a ponto dele dizer que aquele povo estava embriagado. Aí Pedro toma a palavra, vocês vê como Deus trabalha. Pedro falou, que língua Pedro falou? Pedro falou numa língua, na língua hebraica. Pedro falou em hebreu. Quando Pedro falou, o Espírito Santo traduziu a cada um daqueles que ali estavam. Me parece que tinha pessoas ali de 18 nações. E todos eles entenderam claramente o mover do Espírito. E quando Pedro fez o apelo, quase 3.000 almas se rendeu ao Evangelho verdadeiro de Cristo. Agora, você me fazendo essa pergunta, o que esses pastores, hoje, vêm esses pastores, essas missionárias, sobem em cima do púlpito e faz esse barulho e dá aquela rajada de metralhadora. E vocês, olha como é que essa pessoa está. Aí, outras pessoas que eu já vi, isso eu vi, não foi que eu ouvi falar, não. Eu estava lá dentro de uma assembleia aonde chegou um pastor. E o pastor chegou e disse assim, a filha dele cantou um hino, terminou, a mensagem foi entregue a ele. E ele disse assim, olha, igreja, não me entenda mal, mas eu quero pedir um favor para vocês. Eu queria que vocês se comportassem e tentassem controle, para que a mensagem seja ouvida por todos. Que todos podem ouvir a mensagem, mas eu peço a vocês, por favor, se controla. No momento que o homem, esse pastor, tomou a palavra, ele começou a falar numa língua estranha lá e parou e começou a traduzir. De repente ele volta a falar e traduzia. E entre mais ou menos de 8 minutos, 9 minutos, ele não pôde mais falar. A igreja, o barulho foi tão grande que não se ouvia mais nada. Ele tinha que parar de pregar. Pedia calma, calma. Quando o povo ia acalmando, que ele ia falar, o povo não deixava ele falar. O povo se deixou se levar e ele pediu. Agora você me pergunta, Nilson, mas o que é isso? Emoção da carne. Carne emocionada. Nada mais do que isso. Porque Deus, ele não fala com o homem. Não existe esse negócio de Deus chegar e falar em mistério com o pregador, com a pregadora, e depois a pregadora traduzir. Por quê? Para começar, poucos foram os homens que Deus usou. Está aqui dentro desse livro.
que Deus falou, ele mesmo falou diretamente. O último homem que Deus falou chama-se apóstolo Paulo. Ele falou numa visão, apareceu em sonho a Paulo, dizendo: coragem. Está no capítulo 18 de Atos. Coragem, Paulo, porque eu tenho aqui nessa cidade muita gente. Fique firme, porque eu estou com você. Nenhum mal vai acontecer com você. Fiquem, porque eu estarei com você. Então foi o último homem que Deus falou. Deus não falou com João, porque quem falou com João aparecia era a visão, que João via, anjos. Nem anjo não tem aparecido mais. O último anjo também, que eu sei, apareceu a Paulo lá dentro daquele navio. Ele apareceu e falou com Paulo: nenhum mal vai acontecer nesse navio. Vocês vão conseguir sair dessa tragédia. Então nós vemos que nem anjo não fala, muito menos Deus. Então esse negócio de dizer Deus está falando com o pastor, Deus está falando com a missionária e tal, isso é tudo babaca. Deus, aqui nesse livro, no capítulo 1 de Hebreus, no versículo 1 ele diz que antigamente, naquele tempo, há 2000 anos atrás, já dizia assim que antigamente Deus falava com o povo por intermédio de profeta. E hoje Deus fala conosco através da sua palavra. Quer dizer, se naquele tempo já foi dito, então Deus parou de falar com o povo. Agora, isso tudo acabou. Porque se você olhar para o capítulo 12 de Coríntios, Paulo começa a falar sobre os dons espirituais. E ele falando sobre os dons espirituais, ele falou que o Espírito é o mesmo. Quem dá todos esses dons. É dado o dom da fé. Outro é dado o dom do conhecimento. Outro dom da interpretação. Outro dom da cura. Outro, o dom de revelação. A cada um, Deus dá o dom segundo a vontade do Espírito. O Espírito é o mesmo, é um só Espírito quem faz todas essas coisas. Ele derrama os dons. Só que o Espírito que veio no dia do Pentecoste, que profetizou na boca daquele povo e falou em línguas, ali em diversos tipos de línguas estranhas, que é línguas estrangeiras, que o povo não conhecia, é para chamar a atenção daquele povo. Foi para esse motivo. Hoje, Deus não tem necessidade nenhuma de falar mais nesse sistema, porque aquilo que aconteceu no dia do Pentecoste foi idioma, um idioma que Deus usou. E hoje, esse ralabalá, xalabalá, isso não significa nada, isso é carne. É emoção da carne, porque eu era um desses. Eu chegava nos cultos de oração, os cultos estavam fraquinhos, aqueles irmãos orando, desanimados, com preguiça e tal. Eu chegava e erguia minha voz. Logo quando eu erguia minha voz e começava a falar, logo vinha essa emoção na carne e eu começava a enrolar a língua. Aí, daí a pouco, incendiava. Aí, o nosso irmão Nilson é uma benção. Nada, irmão. Nada, sou benção coisa nenhuma. Sou como qualquer um de vocês. Bem, então o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começa a falar sobre os dons derramados pelo Espírito. Porque, perdão, os dons derramados pelo Espírito. Então, que esses dons iam cessar. Ele estava acontecendo no tempo da igreja. A igreja estava ativa, os apóstolos estavam trabalhando, ali o tempo ainda estava de pé. Então, Jesus ainda não tinha vindo, porque Jesus disse que ele ia, mas ele ia voltar para buscar o seu povo.
Então os apóstolos estavam trabalhando, então estava naquela atividade. Mas o apóstolo Paulo disse que essas coisas iam acabar. E essas coisas acabou. Aonde, irmão Nilson? No capítulo 13. Pega o capítulo 13 de Coríntios, o versículo 8, você vê. Não estou ainda muito bem da gripe, irmão, me perdoe. Aí o que acontece? Nós olhamos que o apóstolo Paulo diz que quando o que é perfeito viesse, todas essas coisas ia acabar. Todas essas coisas iam encerrar. Não ia existir mais essas coisas. Esse falar em língua, profecia, todas essas coisas ia terminar, acabava. No versículo 8, 9, gente, você vê, e lá no último versículo, que é o 13, do capítulo 13, fala assim que o que ia permanecer ia ser a fé, o amor e a esperança. Essas três coisas permaneceriam para sempre, que isso nunca ia acabar. E ele disse, ainda depois dos três ia permanecer um só, que era o amor, que a fé e a esperança ia ser aniquilado, ia permanecer somente o amor para sempre. Então não se confunda com esses movimentos, porque o apóstolo Paulo fala no capítulo 14, se vós falar em mistério, em línguas estranhas, e não tiver intérprete, que se cale. Porque não adianta falar numa língua que outras pessoas que estão ali não estão entendendo, ele diz que fique calado. No capítulo 14 você vai encontrar Paulo repreendendo a igreja de Corinto sobre isso, que fique calado se não houver intérprete. Mas se tiver intérprete, que fale uma ou duas pessoas o máximo. Hoje você vai lá, se tiver 200 pessoas dentro da igreja, tem quase a igreja inteirinha, você não entende nada. Isso o que é? É uma bagunça. É uma verdadeira bagunça. Então, o que o apóstolo Paulo diz que de um ou duas pessoas fala e que tenha que ter intérprete. Porque se não tiver quem intérprete, que fique calado, que se cale. É isso que Paulo diz. Que mais vale você falar uma ou duas, 5 palavras na língua que todos entendem, que você falar 1000 que ninguém entende. Meu irmão, se você gostou dessa mensagem, você, meus irmãos de todo esse meu Brasil, você que está me assistindo, quero deixar meu abraço para todos vocês. Eu não vou dizer o nome de todos, porque são muitos, mas fica aqui o meu abraço a todos vocês. E os inscritos, vocês que têm inscrito no meu canal, né? E vocês têm me mandado também, né? Para mim, eu fico muito feliz por vocês terem mandado, talvez vocês inscritos, talvez você mande para mim e eu estou vendo seus comentários. O que você comenta, estou vendo aqui, tá bem? Então, eu agradeço de coração a todos vocês, graça e paz para todos. Bye, bye.